Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos invocar criaturas através de portais mágicos. E quem conseguir invocar as maiores criaturas será considerado o Senhor da Torre de Medievalia. Um jogo de 2 a 6 jogadores do designer Fel Barros, publicado em 2016 pela editora Ace Studios. Você então que está acompanhando esse vídeo vai ver aqui as regras em detalhe do Medievalia e ao longo da semana vai poder saber a minha opinião e também assistir um gameplay bem especial essa semana aí do Medievalia. Beleza? Então siga o Coelho para aprender a jogar Medievalia. Coloque o tabuleiro em uma posição lateral da mesa e posicione a carta de direção dos invocadores com o sentido horário virado para cima na primeira placa do tabuleiro da torre. Então embaralhe as cartas de campo de magia e crie uma pilha virada para baixo e abra a primeira carta, que deve ser posicionada na segunda placa do tabuleiro da torre. Agora embaralhe as cartas de instrutores de magia, crie uma outra pilha virada para baixo e abra a primeira carta, que deve ser posicionada na terceira placa do tabuleiro da torre. Embaralhe as cartas de invocação de criatura e crie um deck virado para baixo, próximos ao tabuleiro da torre. Distribua 6 cartas desse deck para cada jogador e escolha um jogador para começar a partida. E esse foi o preparo do Medievalia. Nesse jogo nós vamos jogando cartas de nossas mãos, nos alternando em turnos. Cada turno a gente quer se livrar das cartas, fazendo com que os oponentes percam pontos. No final do jogo, quem perder menos pontos é o vencedor. Da sua vez, você precisa jogar uma ou mais cartas da sua mão e anunciar a soma das cartas jogadas. Então, o jogador inicial abre a rodada com o número 3. Após ter jogado suas cartas, o jogador compra cartas do baralho de invocação de criaturas até que fique com 6 cartas na mão. Então é a vez do próximo jogador, que precisa jogar uma carta de valor maior do que a carta jogada pelo jogador anterior. Então ele joga uma carta de valor 4 e compra outra carta do baralho. Você pode jogar mais de uma carta no mesmo turno, desde que elas sejam do mesmo valor. Então, esse jogador, para superar o 4, joga 2, 3, somando 6, e compra 2 cartas do baralho. O turno segue com os jogadores se alternando, e quando um jogador não puder ou não quiser jogar uma carta ou uma soma de cartas maior do que as jogadas pelo jogador anterior, ele deve pegar todas as cartas da pilha, colocar em sua frente, formando uma pilha de criaturas. Em seguida, ele deve jogar uma nova carta de sua mão. Assim que o baralho de invocação de criaturas se esgotar, os jogadores continuam jogando, pulando a fase de compra de novas cartas, até um dos jogadores bater, ou seja, acabar com as cartas de sua mão. Então, os jogadores que ficaram com cartas em suas mãos colocam essas cartas nas suas pilhas de criaturas. Então, os jogadores verificam quantos pontos cada um perdeu. Cada carta da sua pilha de criaturas vale menos 1 ponto. A carta de instrutores de magia podem alterar a pontuação a cada rodada. Então, lembre sempre de verificar essas modificações. Essas cartas também podem dar alguma condição especial para quem bater na rodada. As cartas de campo de magia podem alterar as regras durante a rodada. Essas cartas sempre prevalecem em relação à regra do jogo. Após contabilizados os pontos perdidos de cada jogador, abra uma nova carta de instrutores de magia e uma nova carta de campo de magia. Coloque a carta de direção dos invocadores no sentido oposto que foi iniciado a última rodada. O jogador que bateu vai ser o próximo jogador inicial. Então, embaralhe todas as cartas, distribua 6 cartas para cada jogador e comece uma nova rodada. Em um jogo para 2 ou 4 jogadores, o Medievalia vai ter 4 rodadas. Em um jogo para 5 jogadores, 5 rodadas. Em um jogo para 3 ou 6 jogadores, são 6 rodadas. Ainda existem 3 cartas especiais que podem te ajudar aí durante a partida. O Arvovore faz com que você não precise jogar na sua rodada e o próximo jogador é que tenha que seguir aumentando o valor da carta no centro da mesa.
Por sua vez, esse jogador pode jogar o Cthulhu, que também faz com que ele não precise jogar uma carta para aumentar o valor e ainda inverta a ordem de jogadas no turno. Então, por sua vez, esse jogador pode jogar um Gigante Gelato, que serve como um coringa. O Gigante Gelato pode ser qualquer número de 1 a 13 do baralho, e você escolhe qual número ele vai representar. Você pode, inclusive, jogar o Gigante Gelato junto de outra carta, fazendo que o valor dela seja duplicado. Nesse caso, quando você joga duas cartas, elas precisam ser do mesmo valor. Então aqui o Gigante Gelato vai ser o número 6, totalizando 12. Ao final de cada rodada, anote a quantidade de pontos que cada jogador perdeu e, no final da partida, contabilize todos esses pontos perdidos e o jogador que perdeu menos pontos é o vencedor. Então, essas foram as regras do Medievalia. Se você ainda não conhecia, esse é o jogo número 3 da coleção de pequenos grandes jogos da Ace Studios. Eu vou dar minha opinião sobre ele no vídeo de quarta-feira, como vocês já sabem, e um gameplay na sexta-feira. Dessa vez um gameplay para 3 jogadores. Quem será que eu vou receber para esse gameplay aí? Então fica ligado aí no Sigo Coelho. Eu sou o Davi Coelho, a gente se vê no próximo vídeo.